pessoal, eu sou a Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em crochê. Para fazer essa bolsa, você pode trabalhar com fio de malha ou com fio náutico, qualquer fio que tenha uma espessura mais grossa, até mesmo um barbante. Esse que eu usei, ele é 100% algodão, ele tem esse formato de fita, então ele acaba dando mais volume para a peça. Então, você pode trabalhar com diversos fios. Eu, no caso, trabalhei com a agulha 6, mas você vai escolher a agulha equivalente que tenha na indicação do rótulo do fio que você vai utilizar. Para fazer esta peça, nós vamos precisar de duas partes redondas assim, que eu fiz em espiral, como se fosse o raciocínio do amigurumi, porém com pontos altos. Então, a primeira carreira é de 12 pontos, depois 12 aumentos, um ponto em um aumento, 2 pontos em um aumento, e aí você vai tecer no tamanho que você quer a sua bolsa. No meu caso, ficou com 21 centímetros e eu fiz até 4 pontos e um aumento. Mas você pode fazer no tamanho que você quiser, e eu trabalhei com agulha 6 milímetros para esta parte. Aqui, para trabalhar nas alças, eu vou usar agulha 5, porque fica mais fácil de entrar aqui nas alças dos pontos. Então, eu vou começar aqui com vocês uma nova base. E para trabalhar em espiral, eu faço aqui no anel mágico, primeiro, 2 pontos baixos. Depois, 2 meios pontos altos. E completo com 8 pontos altos. No total, teremos 12 pontos, porém, começando assim, com 2 baixos e 2 meios pontos. Terminados os 12 pontos da primeira carreira, eu fecho o anel mágico e o ideal é colocar o marcador de carreiras. Eu gosto de trabalhar com um fio de cor contrastante, porque o trabalho em espiral a gente não fecha as carreiras. Então, quando tiver com bastante pontos aqui nas próximas carreiras, você sabe exatamente aonde você vai trocar a sequência. E aí, nós vamos trabalhar aumentos em todos os pontos. O aumento são 2 pontos no mesmo de base. Lembrando de pegar tudo pela alça de trás dos pontos, porque nós vamos precisar da alça da frente para fazer a pétala posterior. Então, aqui é só seguir até chegar na minha marcação aqui, aí eu passo meu fio para frente, como a gente faz no amigurumi. Se você tiver dúvidas, tem vídeos de amigurumis aqui no canal, inclusive para iniciantes. E aí, chegando lá, eu passo o fiozinho e mudo a sequência da carreira, que a próxima será um ponto e um aumento. Que significa, vou fazer aqui, ó, um ponto que é sozinho. E no segundo, eu faço 2 no mesmo. Repito isso por mais uma volta inteira. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Na próxima carreira, 2 pontos. Então, eu faço um sozinho, 2 sozinhos. No terceiro, vem o meu aumento. Depois, 3 e depois 4. E vai ficar assim. Como a gente trabalhou em espiral, naturalmente vai terminar aqui com um degrau na finalização. Para diminuir esse degrau, nós vamos fazer o seguinte. Então, cheguei aqui, ó, na última repetição, final da minha carreira, igual eu fiz aqui no início. 2 meios pontos. Além da última carreira, né, eu faço 2 meios pontos, 2 pontos baixos. E arremato com um ponto baixíssimo.
Então, aqui eu já diminuí todo o meu degrau, depois eu faço o arremate aqui, olha, e a peça fica redondinha. Na parte de trás da bolsa, não teria necessidade de trabalhar pegando as alças de trás. Porém, quando a gente faz pela alça de trás, a peça aumenta um pouquinho. Então, se você pega na base do ponto, pode ser que a sua peça, quando você juntar assim, ela esteja um pouquinho menor a parte que você pegou pelas alças duplas, né? Pelas duas alças. Por isso que eu fiz assim, pegando os dois pelas alças de trás, para não correr esse risco, e elas ficam do mesmo tamanho. E vamos trabalhar nas alças as pétalas da nossa flor. Aqui eu recomendo que você utilize a agulha 5, que vai entrar mais fácil nas alças dos pontos, mas poderia ser feito com a própria agulha 6. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, lá no ponto baixo inicial, e vou prender o meu fio, começando pelo centro da minha circunferência. Prendo meu fio aqui. Faço uma correntinha para prender esse fio, depois eu arremato esses fiozinhos com a agulha tapestry número 13. E aí, vamos fazer o seguinte, eu começo com 3 correntinhas. Na próxima alça, eu prendo com um ponto baixo. Na próxima alça, eu vou fazer um leque de 8 pontos altos. Tudo aqui na mesma alça, faço 8 pontos. Na próxima alça, eu faço um ponto baixo. E agora, eu vou voltar a minha pétala. Então, eu tenho uma carreira de ida, volta e ida pra chegar aqui e fazer a minha próxima pétala, tá? Essa carreira de volta, eu subo 4 correntinhas. Viro a peça. E vou trabalhar 4 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu tenho 8, eu faço 2, 2, 2 e 2, fechados juntos, separados por 3 correntinhas. Então, eu entro aqui no meu primeiro ponto alto, não fecho. No segundo, eu fecho os 2 pontos. 3 correntinhas de espaço. E repito. Ponto alto sem fechar, ponto alto sem fechar, fecho os 2 juntos, 3 correntinhas. E agora, o meu último grupinho de 2 pontos, eu fecho juntos. E aí, eu volto a carreira com 2 correntinhas. Aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo que eu levantei aqui, eu prendo com ponto baixo pra voltar a minha carreira. Subo uma correntinha apenas e volto. Nesse primeiro espaço, um ponto baixo, pulo aqui o pontinho fechado junto. Dentro do próximo espaço, ponto baixo, meio ponto, ponto alto, tudo dentro daquele arquinho de 2 correntinhas. Outro meio ponto e mais um ponto baixo. Fica apertadinho, ó, mas cabe tudo aqui dentro.
No próximo arco, a mesma sequência. Ponto baixo, meio ponto, um ponto alto, meio ponto, ponto baixo. São 3 arquinhos na finalização. Ponto baixo, meio ponto, ponto alto, meio ponto novamente e ponto baixo. Cheguei aqui no final, nesse arquinho da subida, eu faço mais um ponto baixo, igual eu fiz aqui no início, uma correntinha, e aqui você vai prender na próxima alça ou pulando uma. Aí, se você quiser a sua flor bem cheinha, você pode fazer na próxima. Eu vou pular uma de espaço para ficar menos volume aqui nas minhas pétalas. E aí, repito essa sequência novamente. Comecei aqui com ponto baixo, aí eu faço 3 correntinhas. No próximo, eu faço ponto baixo novamente. No próximo, 8 pontos altos. Na próxima alça, um ponto baixo. Vou para próxima carreira, subo 4 correntinhas. E volto cada pétala. Então, a gente vai finalizando pétala por pétala. E aí, você consegue avaliar se você quer ela mais cheinha ou mais espaçada, é só pular alguns pontos aqui da base. Então, eu viro aqui, faço os meus bloquinhos de 2 e 2 pontos, fechados juntos. Três correntinhas de espaço. Chegando aqui no final, 2 correntinhas, prendo ali na minha alça que eu fiz de 3, com ponto baixo, subo uma correntinha e repito ponto baixo na primeira. Agora, os leques de ponto baixo, meio ponto e ponto alto. Meio ponto e ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhando aqui por toda a volta. Você vai ver que ela fica parecendo assim um repolho. E aí, eu vou adiantar essa parte e já volto para mostrar o restante para vocês. Eu recortei aqui 2 círculos em feltro para cobrir essa parte, fazer um forrinho. Você vai recortar esse feltro um pouquinho menor para você ter acesso aqui para fazer o acabamento de pontos baixos pela última carreira. Eu vou ainda refilar aqui para ajeitar bem certinho. E aí, você pode tanto costurar esse forro, pode fazer de tricoline, colocar um bolsinho interno, se você quiser. Eu aqui, no caso, vou colar com a cola universal Pega Mil. E se você quiser também, você pode colocar um botãozinho de ímã para fazer o fechamento. Esse tipo de botão, você vai colocar ele no feltro e o acabamento aqui das perninhas, né, para a parte de dentro, então não vai aparecer na sua bolsa. Então, vou ajustar aqui o meu feltro. Primeiro, eu colo o feltro, depois eu faço o acabamento com pontos baixos unindo a lateral.
Então, na parte das costas, eu coloco a parte fêmea, que é a parte que tem o baixo relevo. Eu marco com a própria travinha aqui do fecho, que já vem. O ideal, antes de colocar esse acabamento metálico, é colocar um retalhinho de feltro aqui no verso também. Aí, termino de colar. Posiciono o botão fechado. E aí, nós vamos fechar, deixando aproximadamente aqui 1/3 da peça na abertura. E o restante eu fecho com pontos baixos. Então, aqui, a partir do botão, eu deixei mais ou menos 10 centímetros para cada lado. Então, vai ficar uma abertura de 20 centímetros. Você pode deixar mais ou menos aí, conforme que você vai colocar na sua bolsa, né? Aí, eu prendo aqui numa marcação o fio com pontos baixos e vou contornando, pegando aqui os dois lados da peça. Nesse acabamento, como a gente está trabalhando circular e na última carreira eu fiz 4 pontos e um aumento, pode ser que você precise acrescentar aumentos também nesse acabamento de pontos baixos, mais ou menos 5 pontos e um aumento. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, depende de quantos você terminou a sua última carreira, eu faço 2 pontos baixos no mesmo. Pra não curvar aqui a sua peça, tá? Pra ela continuar nesse formatinho plano. Aí, continuo aqui, 5 pontos e um aumento. E depois de finalizado o acabamento aqui da lateral, a nossa bolsa já está pronta. Eu usei aqui uma alça de couro com mosquetão, é só engatar aqui na lateral. E como vocês puderam ver, eu não finalizei as pétalas até a última carreira, porque eu só tinha 2 novelos de 100 gramas, e aí eu achei que ficou legal assim com essa cobertura. Se você quiser, você pode vir aqui até o final. Então, nas últimas 3 carreiras eu não fiz pétalas, e ela ficou dessa forma. Se você fizer até o final, ela fica mais cheia, mais volumosa, porém também fica mais pesada e consome muito mais fio. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.